Passar de primeira na prova teórica do Detran é, sem dúvida, o sonho de todos que começam a fazer a primeira habilitação. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês algumas questões que caem com bastante frequência, vou trazer dicas, vou trazer macetes, então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai garantir a sua aprovação de primeira ou quem sabe, né, até gabaritar a sua prova. E se porventura você já fez um exame, mas não deu certo, acompanhe esse vídeo, acompanhe o canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário e estuda seguindo todas as dicas que eu dou, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, vai ser bem, se você vai ser aprovado. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. Então, o que vocês têm dentro dessa placa? Um semáforo. Só que como é algo futuro, então é semáforo à frente. Então, placa A14, semáforo à frente. Uma dica, pessoal, toda vez que vocês estiverem assistindo os vídeos, seja de dicas, de macete, de conteúdo ou de questões, é muito importante vocês estarem com a apostila e estarem com uma caneta, um caderno para vocês anotarem todas as dicas e todos os macetes que eu passo aqui para vocês. A nossa segunda questão diz o seguinte, proibido estacionar o veículo. Aonde que vai ser proibido? Ele vai ser proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla, ou em locais e horários proibidos, em cima de faixa de pedestre, calçada, entre outros, tá? Então, é proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. E a segunda questão, ele está falando justamente dos horários. Então, estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, ou seja, a plaquinha de proibido estacionar é o quê? É uma infração média com 4 pontos na CNH, mais a remoção do veículo. Anotem essa dica, pessoal. Toda vez que vocês estacionarem de forma errada, em local proibido, em local que não pode, ele vai gerar a multa mais a remoção do veículo. Nós vamos ter 3 situações, nós vamos ter multa, nós vamos ter retenção e nós vamos ter remoção. Qual a diferença? A multa é quando for uma atitude errada, uma atitude incorreta. Por exemplo, avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas como é só uma atitude errada, vai gerar apenas multa. Dirigir sem cinto, por exemplo, gera multa mais a retenção para regularização, ou seja, toda vez que tiver algo errado, tiver algo para arrumar, seja com o veículo, com o condutor ou com os passageiros, multa mais a retenção para regularização. Ok? E em terceiro e último, quando você estacionar o teu veículo em local proibido, em dias e horários que não pode, aí vai gerar a multa mais a remoção do teu veículo. A placa ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Notem bem, ele está dando uma ordem, ele está dando uma regra. Qual ordem é essa? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Se ele dá uma ordem, se ele dá uma regra, é uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. Sabe aquelas placas redondinhas, igual essa que vocês estão vendo aqui nessa outra questão? A placa redondinha com a borda em vermelho, elas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Nessa outra questão aqui, nós temos a presença de 3 plaquinhas, no caso, 3 plaquinhas de estacionamento. Então, ele diz assim, com relação às placas de regulamentação, considere. Então, ele quer saber assim, ele está dando esses 3 números romanos e ele está dando a descrição da placa. E aí ele quer que você analise para saber se essa descrição está correta ou não. Então, ali no número romano 1, ele diz que a placa com o ezinho cortado uma vez significa ou indica, né, a proibição de parar e estacionar.
Isso não é verdade. Por quê? O ezinho cortado apenas uma vez, ele proíbe o estacionamento, mas ele permite uma parada rápida, uma parada breve. Então, ele proíbe o estacionar, mas ele permite a parada rápida. Na segunda, ele diz que a placa composta. O que é uma placa composta? É uma placa que tem uma informação complementar. Então, a placa 2 e a placa 3, elas têm informações complementares. Na placa 2 diz que é proibido parar e estacionar, exceto ônibus. Significa que permite a parada de ônibus. Ele é proibido parar e estacionar os outros veículos no geral. Exceto, a palavra exceto é uma exceção, quer dizer que dentre todos os veículos é permitida a parada do ônibus, certo? A número 3 é a mesma coisa, a placa composta. Novamente, é uma placa com ezinho cortado uma vez, então quer dizer que ele proíbe um estacionamento. Mas ele permite uma parada rápida, só que novamente nós temos exceto carga e descarga, ou seja, é proibido fazer um estacionamento, exceto, ou seja, com exceção dos veículos de carga e descarga, ou seja, permite a carga e descarga. Portanto, estão corretos os números romanos 2 e 3. Reforçando com vocês a plaquinha E de estacionamento. Quando vocês tiverem o E sem corte nenhum, significa que vocês podem parar e estacionar pelo tempo que vocês quiserem. Quando tiver o Ezinho cortado uma vez, vocês podem fazer uma parada rápida somente para embarque e desembarque, mas não podem estacionar. Agora, se o nosso ezinho de estacionamento estiver cortado duas vezes, significa que você não pode fazer duas coisas. O que você não pode fazer? Você não pode parar e você não pode estacionar. Então, ezinho sem corte nenhum pode parar e estacionar. Ezinho com corte pode fazer uma parada rápida, mas não pode estacionar. E o ezinho com 2 cortes não se pode nem parar e nem estacionar. Indique a placa de regulamentação, que significa peso máximo permitido por eixo. Neste caso, é a letra B, ali onde está o número 2. Por quê? O peso máximo permitido por eixo, ele vai ter o desenho do eixo, ali vocês podem ver que tem 2 rodinhas, uma de cada lado, e uma setinha pequenininha apontando para baixo. Isso é o peso máximo permitido por eixo. No segundo caso, onde tem o 10T, que faz referência a 10 toneladas, e uma seta bem grande apontada para baixo, é o peso bruto total. E aí, ao lado, eu coloquei a outra questão que caiu bastante essa semana, que aí nós já temos uma placa de advertência. Lembrando que a vermelha nós acabamos de ver que é uma placa de regulamentação que está ditando uma obrigação. Então, ele está dizendo para você uma regra, que você tem um peso máximo permitido por eixo, que é de 2 toneladas. Já na placa A47, que é a placa amarela, é o peso limitado por eixo, ou seja, é o que ele indica que é melhor vocês terem. Então, a placa A47, que é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, é o peso limitado por eixo. Diferente da placa vermelha, redonda, que tem a mesma inscrição, o 2T e o eixinho, que daí vai ser peso máximo permitido. Por que permitido? Porque as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições e obrigações. Então, se for em vermelho, é o peso máximo permitido por eixo, se for em amarelo, é o peso limitado por eixo. Nessa questão, nós temos a presença de uma placa de indicação. As placas de indicação têm por finalidade identificar as vias, os destinos, os locais de interesse, orientar os condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias
e serviços auxiliares, podendo também educar o comportamento dos usuários. Quando tem aquelas plaquinhas com fundo branco, inscrições em preto, por exemplo, use cinto, crianças no banco de trás, motociclista use o capacete, entre outros. Aqui nesta plaquinha nós temos o quê? Notem que dentro da placa nós temos a presença de uma espécie de uma tenda. Portanto, não tem como ser aeroporto, e sim permitido para campismo. Então, esta placa significa área permitida para campismo. Essa outra aqui, pessoal, eu não tinha visto cair ainda, então ela é novíssima mesmo. Então, nós temos uma placa de indicação. Dentro dessa placa, nós temos uma letra I. A letra I nos lembra o quê? Nos lembra informação. Não tem como ser posto de abastecimento, porque senão ele teria o desenho da bomba de combustível, certo? Mas se tem a presença da palavra I, significa que é um local em que o condutor obterá informação turística. Por que informação turística? Porque as placas de indicação, elas têm essa função. Elas podem indicar locais e destinos de interesse. Então, essa placa com a letra I é um local em que o condutor obterá informação turística. Mais uma placa de indicação, uma placa indicativa, e aí ele quer saber uma placa de sinalização, como a indicada abaixo, é uma placa D. Então, nós temos ali a presença de uma cidade, que no caso é Moema, e está dizendo que vocês estão na Zona Sul. Então, significa que é uma identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Então, se cair essa placa Moema e Zona Sul, é uma identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Nessas duas questões aqui, nós vamos ter algumas regras de preferência. Na primeira diz o seguinte: em um cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem é de qualquer cruzamento que vocês cheguem e que não tenha sinalização, vai ser do veículo que vier pela direita do condutor. Então, cruzamento sem sinalização, a preferência vai ser de quem vier pela direita do condutor. Não confundam com a rotatória. Em caso de rotatória, primeiro segue-se a sinalização. Quando não tiver sinalização, a preferência, a prioridade será de quem por ela estiver circulando. E se você chegou nesse vídeo até aqui, você está gostando do conteúdo, da maneira que está sendo explicado, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber vídeos novos e atualizados e também deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Na sequência eu vou colocar para vocês os desenhos ali que cai bastante sobre essa questão da preferência de quem vem da direita. A segunda questão diz o seguinte: um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre os trilhos têm preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação. Sim, os veículos que se deslocam sobre trilhos, os precedidos de batedores, os de fiscalização, de socorro, de urgência e emergência, tipo bombeiro, ambulância, carro de polícia, eles têm preferência, prioridade sobre os demais, desde que eles estejam em serviço, estejam com as luzes ou com as sirenes ligadas. Eu coloquei esse slide para vocês de questões que são muito cobradas na prova teórica e que também serão muito úteis durante as aulas práticas. Na de cima tem o ônibus que vem pela avenida e o automóvel que está na direita. No segundo, nós temos o caminhão e na direita, novamente, o automóvel. Como nós acabamos de ver que a preferência, que a prioridade vai ser sempre de quem vier pela direita do condutor, então nos dois casos é do automóvel, porque se aproxima
pela direita do ônibus no primeiro caso, e no segundo caso, porque ele está na via à direita do caminhão. Então, cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem vier pela direita do condutor e não confundam com a rotatória. Rotatória, primeiro vocês seguem a sinalização, quando não tiver sinalização, aí vai ser de quem estiver por ela circulando. Cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem estiver na direita do condutor. A disposição das cores nos sinais luminosos. Então, nessa questão, ele quer saber a função, para que servem aquelas cores que estão lá no semáforo, que estão lá na sinaleira. Então, eles têm a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via, ou seja, o vermelho, o verde e o amarelo, eles vão orientar os condutores, eles vão dar regras. Por exemplo, o vermelho, ele está ditando uma regra, uma obrigação em que o condutor deve parar. Se ele avançar o sinal vermelho, por exemplo, ele comete uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Já no caso da cor amarela, ele está advertindo, assim como nas placas, a cor amarela, ela serve para alertar, para advertir ao condutor de que o sinaleiro vai fechar. Então, atenção, atenção, né, porque vai fechar. E aí o verde é porque pode passar. Então, as cores, elas têm a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção da via. E a segunda questão lhe diz assim: a sinalização semafórica de advertência utiliza. É o mesmo padrão das placas, as cores vermelhas, assim como o vermelho do semáforo, ele dita uma regra, uma obrigação. Você tem que parar, você precisa respeitar. Já as cores amarelas, como as placas, elas vão alertar, elas vão advertir. Atenção, porque o semáforo vai fechar. Então, a cor amarela, intermitente ou piscante, ela vai advertir, é uma cor de advertência. Atenção, porque o semáforo vai fechar. A cor amarela, intermitente ou piscante, é uma sinalização de advertência. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regra vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Manter-se em fila única. E na segunda questão, ele está falando da circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias. Quando falarmos do pedestre nos acostamentos, é simplesmente permitido. Agora, quando falar do ciclista, quando falar da bicicleta, cuidem, porque é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, o pedestre pode circular no acostamento, é permitido. Tanto o pedestre quanto o ciclista deverão sempre manter-se em fila. Reforçando ainda as regras com relação às bicicletas, porque pelo menos umas 2 questões vai cair na prova para vocês. Então, primeiro, tudo que tem roda, roda na rua. Então, o ciclista vai circular na rua, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Quando falarmos em calçadas e passeios, permitido desde que devidamente sinalizado pela autoridade com circunscrição sobre a via. E se falar nas rodovias, tem que começar com proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Um candidato à obtenção da CNH aprovado nos exames de habilitação, recebeu a permissão para dirigir. Aí ele quer saber quanto tempo tem a permissão, qual é a validade da permissão. A PPD, ou a permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano, 12 meses. E aí o condutor ele vai pegar a CNH definitiva. Aí tem uma outra questão que é cobrado bastante.
quando que o candidato, né, o condutor vai pegar a CNH? Desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Então, a PPD tem validade de 1 ano, 12 meses, e decorridos esse 1 ano, 12 meses, o condutor vai pegar a CNH definitiva, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. E aproveitando, já vamos reforçar a validade da CNH. Então, o candidato até 49 anos, ele irá renovar a cada 10 anos. De 50 até 69, ele irá renovar de 5 em 5. E para aqueles condutores que tiverem mais de 70 anos, aí será de 3 em 3. Então, até 49, de 10 em 10. De 50 até 69, de 5 em 5. E a partir de 70 anos, de 3 em 3. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Parem para pensar comigo o seguinte: o pedal da embreagem em si, ele funciona como um interruptor. Imagine um interruptor de luz da casa de vocês. Para que ele serve? Ai, professora, para ligar e desligar a luz. Exatamente isso. Essa é a função da embreagem do pedal, ligar e desligar. Neste caso, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Eu aproveitei colocar para vocês a outra questão que ele também pode perguntar, a localização da embreagem. Então, a embreagem, ela está localizada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Então, se perguntar a função, então anotem aí, a função da embreagem: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E se ele perguntar da localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças: função: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, e a localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Notem bem, nessa questão, na pergunta, nós temos uma palavra-chave que é interpor recurso. Então, vocês precisam procurar nas alternativas onde que fala em recurso, ok? Então, na letra A, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, tem recurso? Não tem. Letra B, pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal, tem recurso? Não tem. Letra C, pela JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, tem recurso? Tem. A sigla JARI, ela já diz isso, que é uma Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Então, letra C é a nossa resposta correta. Então, o condutor, ele tem direito, sim, de buscar recurso, de interpor recurso, né, contra sua penalidade, que será julgado pela JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Eu aproveitei colocar para vocês a nossa escalinha, a nossa escadinha. Então, em primeiro lugar, toda vez que falar de recurso de multa, tem que começar com a JARI, ou só JARI, ou JARI e CETRAN. Quando na pergunta não mencionar órgão nenhum, a resposta será JARI. Quando na pergunta já falar da JARI, a resposta vai ser CETRAN, ou JARI e CETRAN. Quando na pergunta já mencionar a JARI e já mencionar o CETRAN, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, falou em recurso de multa, lembre-se da escadinha. JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. As lanternas de freio e a lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios nos veículos automotores. As cores dessas lanternas devem ser respectivamente. Bom, vamos começar com a mais fácil, que é a lanterna de freio. Até porque ele pede respectivamente. Respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro o freio e depois a marcha ré. Quando uma pessoa pisa no freio,
Qual é a cor da lanterna que acendem? Puxe pela memória de vocês aí. Quando você pisa no freio ou quando você vê o carro da frente frear, qual é a cor de luz que acende? É a vermelha, exatamente. A lanterna de freio, ela sempre vai ser vermelha. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra B de bola e a letra C de casa. Ficamos entre a letra A e a letra D, vermelho e branca ou vermelho e amarelo. Pois bem, a lanterna de marcha ré, ela vai acender na cor branca, tá? Então, nesse caso, respectivamente, freio e marcha ré será letra A, vermelha e branca. Vermelho, freio, branco, marcha ré. Em uma estrada, o motorista depara-se com um acidente ocasionado pela colisão de dois ônibus. No interior dos veículos encontram-se algumas vítimas queixando-se de fome, sede e dores musculares. Nesse caso, a conduta correta do motorista, além de sinalizar o local e chamar o socorro médico, deve ser. Olha a dica, anotem aí. Vocês não vão movimentar nem remover as vítimas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, não vão dar nenhum tipo de medicamento e nem vão retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Anotaram? Então vamos às alternativas. Letra A, oferecer a todos água? Não, não vai oferecer água nem alimento, então não é. Letra B, não oferecer alimentos ou bebidas até a ordem contrária dos médicos socorristas? A letra B faz mais sentido. Vamos ver a letra C. Oferecer após rápida avaliação bebidas quentes? Não, não vai oferecer, não vai fazer avaliação porque não tem treinamento, né, para isso, e também não vai oferecer bebida. E letra D, estimular que todos comam alimentos, também não vai ser. Então, resposta correta sim é letra B, não oferecer alimentos ou bebidas até ordem contrária dos médicos socorristas. Letra B. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, notem bem, se é uma ação que deve ser evitada, é uma ação negativa, é algo que vai prejudicar a direção, pois pode afetar a concentração do condutor. Então, nós vamos eliminar as positivas, iremos ficar com a negativa, porque é algo que nós devemos evitar ou que nós não devemos fazer. Letra A, fazer uma refeição leve antes de dirigir? Isso não vai afetar a concentração, muito pelo contrário. Letra B, conversar ao celular no modo viva voz? Claro, né, pessoal, além de afetar a concentração, retardar os reflexos, ainda é uma infração de trânsito. Mas vamos ler a letra C. Trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Isso não vai afetar a concentração, vai aumentar a concentração. E letra D, ouvir música suave em volume moderado também não vai afetar a concentração. Então, a nossa resposta correta será a letra B. Conversar ao celular no modo viva voz, pois sim, utilizar o celular na direção, mesmo que seja no modo viva voz, é sim uma infração de trânsito e deve ser evitada. Então, a ação que deve ser evitada, letra B, conversar ao celular no modo viva voz. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Para acertar essa questão, você precisa saber o que é um ciclomotor. Ciclomotores são aqueles veículos lentos que têm velocidade máxima de 50 km por hora ou que têm potência máxima de 50 cilindradas. Notem bem, olha a dica, são veículos lentos. Quando um veículo é lento, quando o veículo está andando mais devagar, aonde que ele tem que ficar? Em qual faixa que ele tem que ficar? Essa é a dica. Letra A, nas vias de trânsito rápido. Letra B, sobre as calçadas. Letra C, na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. Ou letra D, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Pois bem, se ele é um veículo lento, os veículos lentos deverão ficar sempre aonde? Mais à direita da pista de rolamento. Então, nossa resposta correta é a letra D.
até porque nas vias de trânsito rápido é proibido o trânsito de ciclomotores. E os veículos que têm rodas, eles não podem circular sobre a calçada, eles têm que circular na rua. Portanto, resposta correta é a letra D. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ciclomotores, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ao socorrer vítimas que apresentem o quadro de convulsões, o socorrista deve. O que é uma convulsão? É uma contratura involuntária da musculatura. A pessoa não tem controle sobre as suas ações. Letra A. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la. Letra B. Segurar firmemente a vítima. Letra C. Não se incomodar com as roupas das vítimas. Ou letra D. Procurar utilizar os seus próprios dedos para manter a boca da vítima aberta. A letra D é o principal erro que uma pessoa comete ao socorrer uma pessoa que está tendo uma convulsão, porque a pessoa ela não tem controle sobre as suas ações. Então, se você colocar o teu dedo, a tua mão na boca da vítima, ela pode inclusive morder e até decepar o teu dedo. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. Então, essa é a resposta correta. A letra D, vocês não vão jamais colocar os dedos ou a mão na boca da vítima, porque como a convulsão é uma contratura involuntária, ela não tem controle dos movimentos, ela pode te morder e inclusive até decepar o teu dedo. Então, a resposta correta será a letra A. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. No caso de desmaio, quais os procedimentos corretos? Letra A. Deite a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em um nível um pouco superior ao restante do corpo. Letra B. Resfrie a vítima. Letra C. Desagasalhe a vítima. Ou letra D. Deite a vítima com a cabeça levantada. Pessoal, a pessoa, quando ela tem um desmaio ou algo assim, a tendência dela é perder o calor do corpo. Então, vocês não vão resfriar a vítima e nem vão desagasalhar a vítima. Muito pelo contrário, vocês irão manter a vítima aquecida. E vocês também não vão deitar a vítima com a cabeça levantada, é o contrário. Vocês vão na letra A, deitar a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em nível um pouco superior ao restante do corpo. Então, caso de desmaio, letra A. Em uma parada cardíaca e respiratória a vítima. Notem bem, na própria pergunta vocês já têm a resposta. Parada cardíaca vai ter ausência do quê? Parada respiratória vai ter ausência do quê? Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra B. Conversa com naturalidade, mas ofegante. Letra C. Está sempre consciente, apresentando batimentos cardíacos. Ou letra D. Está consciente, mas se debate. Notem bem. Não tem a presença. Por quê? Porque ele tem uma parada. Ele parou de bater o coração, parada cardíaca, e ele parou o movimento respiratório, porque ele teve uma parada cardíaca e respiratória. Então, letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios, que é a parada respiratória, e de batimentos cardíacos, que é a parada cardíaca. O motorista tenta ajudar duas pessoas vítimas de um capotamento em uma rodovia de pouca movimentação. Para tanto, verifica os itens de segurança, solicita o socorro médico e inicia contato com as vítimas da seguinte forma. Então, ele está dando para nós ali 4 números romanos e ele quer saber as atitudes corretas. Então, quais delas são atitudes corretas do motorista, né, que está prestando ali o contato inicial com as vítimas. Então, número romano 1, informando as providências que tomou. Sim, com certeza. 2, ouvindo a versão das vítimas sobre o acidente também. É apenas ouvir, não é dar a sua opinião, nem discutir, nem nada, como diz na número 3, que está errado.
discutindo com as vítimas as consequências do acidente e apontando os prováveis culpados. Não vai discutir nem tentar achar culpados, vai apenas ouvir a versão das vítimas sobre o acidente. E 4, sendo solidário e permanecendo junto às vítimas até a chegada do socorro. Então, estão corretas as atitudes 1, 2 e 4. E a 3 está errada porque não vai discutir nem tentar apontar ou procurar, os prováveis culpados. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido, sim. É permitido, mas para uma exceção: para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. O transitar por transitar pelo acostamento ou mesmo ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, o acostamento ele poderá ser usado em casos de emergência, quando às vezes tem um problema no carro, alguma emergência, ou então o transitar para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha no sentido contrário acenda o farol alto, deve-se. Nesse caso, quando ele fala que está vindo no sentido contrário, já está próximo. Então, vocês irão desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista de rolamento. Por que na direita? Porque para onde vocês desviarem a visão, existe uma grande possibilidade de vocês levarem o volante, levarem o veículo junto. Então, sempre será para a direita. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. E ele quer saber da suspensão do direito de dirigir. Ela vai ser aplicada para quem? Então, vamos lá. O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Em mais de 20%, ele vai ser uma infração de natureza média com 4 pontos. Se for entre 20% e 50%, aí vai ser uma infração de natureza grave com 5 pontos. E se for a mais de 50%, que é o caso do motorista 2, aí será uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir, que é exatamente o que nós temos ali no motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Então, sim, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, além de ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, ele vai sim gerar a suspensão direta da habilitação, mesmo que esse condutor não tenha nenhuma outra pontuação. E o motorista 3, ele tem 18 pontos. Então, com 18 pontos, ele não vai ser suspenso em hipótese nenhuma. A suspensão, ela vai começar por pontuação a partir de 20 pontos. No caso, se esse motorista 3, ele tivesse 20 pontos, e como ele tem 2 infrações de natureza gravíssima, ele seria suspenso se ele tivesse 20. Por quê? Como a suspensão começa a partir de 20, quando o condutor tiver 2 infrações de natureza gravíssima ou mais. Ele vai suspender com 30, quando o motorista tiver apenas uma infração de natureza gravíssima. E ele vai suspender com 40, quando o motorista não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima. Ou então, como é o caso do motorista 2, que é o único que vai ter o direito de dirigir suspenso quando cometer apenas uma infração de natureza gravíssima que gere a suspensão direta da habilitação, como, por exemplo, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Quando a bateria de um veículo está descarregada a ponto de não permitir mais a partida, tenta-se fazer o veículo pegar no tranco. No entanto, esse procedimento não é recomendado para fazer o veículo pegar no tranco, não é recomendado para nenhum veículo. O veículo não foi feito para ser dado a partida no tranco.
Isso pode gerar problemas mecânicos muito sérios, pode arrebentar a correia dentada, pode travar motor, caixa de câmbio, enfim, pode ter uma dor de cabeça muito grande. Então, se está descarregado, ou dá a partida com uma bateria auxiliar, ou então coloca uma bateria nova, mas jamais, em hipótese alguma, fazer o veículo pegar no tranco. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, seria a advertência por escrito. Poderia ser multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação. São alguns exemplos de penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Porém, não confundam com medida administrativa, uma vez que medida administrativa irá começar com a letra R, retenção, remoção ou recolhimento. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Então, qual que é a nossa regrinha? No primeiro ano da PPD, quando vocês passarem pelo teórico, passarem pelo prático, vocês vão pegar a carteira de vocês, que nós chamamos de PPD, que o CTB chama de PPD, que é permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano e que após esse 1 ano o condutor vai pegar a CNH definitiva, desde que, anotem aí, não tenha nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem seja reincidente de média, ou seja, se ele tiver 2 médias ou mais, ele vai perder a PPD, ele vai ter a PPD cassada. Então, anotem aí, PPD não pode nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. O motorista 1, por exemplo, cometeu uma infração de natureza grave. Como não pode grave, infelizmente, ele não vai pegar a CNH definitiva. O motorista 2, ele cometeu 2 infrações de natureza média. Lembra que pode ter uma média, mas que não pode ser reincidente? Nesse caso, ele tinha uma e aí ele foi reincidente, ou seja, ele teve a segunda infração média. Então, ele não poderá pegar a CNH definitiva. E o motorista 3, ele teve 3 infrações de natureza leve. Só que notem que o código diz que não pode grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Então, como o motorista 3 ele teve infração leve e a infração leve não vai entrar nessa regrinha, então o motorista 3 sim, ele irá pegar a CNH definitiva. Então, com a PPD não pode ter nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Analise o texto a seguir. Num domingo quente de verão, Cícero, a esposa e 2 filhos menores foram passar o dia na beira da lagoa Águas Claras, que fica próxima da pequena cidade onde moram. Levaram 3 garrafas grandes de refrigerante, toalhas e guardanapos de papel, 2 quilos de carne e um saco de 5 quilos de carvão vegetal. No final da tarde, após terem saboreado um belo churrasco, o pai juntou todo o lixo num saco plástico e o deixou no acostamento da rodovia. Cícero, ao tomar esta atitude, é claro que ele agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental. Por quê? Na rodovia não tem coleta seletiva de lixo. Coleta seletiva de lixo só vai ter nas cidades. Então, se ele tivesse deixado tudo espalhado ou ele ter juntado, o problema é o mesmo. Ele deixou o lixo, ele não poderia ter deixado. Ele teria que ter levado para sua residência e daí colocado, para ser realizado ali a coleta seletiva. Então, nesse caso, ele agrediu sim o meio ambiente, agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias. Agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Lembrando que a direção defensiva é uma direção preventiva. São ações que vocês irão tomar para evitar um acidente, para antecipar uma situação de risco a fim de poder evitar.
Sendo assim, indica a imperícia do condutor. Então, nós vamos ter as três principais causas de acidente, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. A imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Imperícia é a falta de técnica, é a falta de habilidade. Então, um acidente ocasionado pela imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. O controle da temperatura de um motor é normalmente feito nas câmaras de resfriamento por um sistema que faz circular a água pressionada por uma bomba. Então, essa bomba, ela vai pressionar, ela vai impulsionar a água para que a água circule por dentro das câmaras de resfriamento. Ela vai circular pelo radiador, que é onde vai ter ali o vento externo ou mesmo o auxílio da ventoinha para resfriar essa água. Aí ela volta para o motor, esquenta, volta para o radiador, resfria e vai fazendo esse ciclo. Então, esse controle da temperatura, ele vai ser feito através da água, né, que é pressionado por uma bomba. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Letra A. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Letra B. Infração leve, penalidade multa. Letra C. Infração gravíssima, penalidade multa e apreensão do veículo. Ou letra D. Infração média, penalidade multa e medida administrativa, remoção do veículo. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Eu vou dar uma dica para vocês acertarem essa questão. Notem que tem algo errado. O que está de errado? O equipamento de som. Toda vez que tiver algo errado, que tiver algo para arrumar, ele vai gerar a retenção do veículo para regularização. Então, notem que a única alternativa que tem a opção da retenção é a letra A. Então, sim, é uma infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção do veículo para a regularização. Infração gravíssima na letra C não teria como ser, porque infração gravíssima é quando você coloca a tua vida e a vida dos demais em risco. Então, não é. Também não é infração leve e nem média. Então, a resposta correta é a letra A. Infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção para regularização. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma. Letra A. Infração média, penalidade e multa. Letra B. Infração leve, penalidade e multa. Letra C. Infração grave, penalidade e multa. Ou letra D, infração gravíssima, penalidade e multa. Bom, vocês já podem descartar a letra D, infração gravíssima, porque não coloca a vida de ninguém em risco. Podem descartar a letra B, porque ele não está falando que tem nenhum tipo de documentação vencida. Então, nós ficamos entre a letra A, que é infração média, e a letra C, que é infração grave. A infração grave, ela tem que gerar a perturbação das demais pessoas ou gerar risco à vida da pessoa em si. Como atirar na via ou abandonar objetos ou substâncias não apresenta risco à vida ou risco de morte a ninguém, então a resposta correta será a letra A, infração média e penalidade e multa. E também poderia ter o complemento ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. É caracterizada como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando condutor. Infração leve com 3 pontos. Letra A. Parar o veículo na contramão de direção. Letra B. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Letra C. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. Ou letra D. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. Então, aqui ele quer uma infração de natureza leve com 3 pontos. Na letra A, parar o veículo na contramão é infração média.
Transitar em locais e horários não permitidos é infração média. E parar na faixa de pedestre na mudança do sinal também é uma infração média. Então, a única que será uma infração de natureza leve, com 3 pontos, é a letra B de bola. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou a habilitação do condutor. Infração leve com 3 pontos. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou habilitação do condutor. Só cuidem, porque estar com a habilitação vencida é uma infração leve com 3 pontos, mas dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Então, aqui nós temos 4 placas de regulamentação, que são as placas vermelhas, que são as placas redondas, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Notem bem a dica. Se ele está dando uma proibição, vocês já podem descartar a letra A, que é a alfândega, e a letra D, que é sentido de rotatória. Então, nós ficamos entre a letra B e a letra C. Notem que na letra B nós temos um trator. Trator é um maquinário agrícola. Então, significa que é proibido o trânsito de maquinários agrícolas, certo? Então, a única que tem o desenho da buzina, o desenho da cornetinha e o traço em cima indicando uma proibição é a letra C. Então, a placa que indica proibido acionar buzina ou sinal sonoro é a letra C. Letra C, placa D, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Lembrando ainda que as placas vermelhas de regulamentação são as únicas placas que o seu desrespeito gera multa, gera infração. Nesse caso, utilizar a buzina em horários, que não são permitidos é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. A palavra respectivamente significa ordem. Primeiro, ofuscamento e segundo, chuva. Letra A, tempo e trânsito. Letra B, luz e tempo. Letra C, trânsito e estrada. E letra D, luz e trânsito. O ofuscamento, bem como a penumbra, são condições adversas de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz e a penumbra é a falta de luz. Sabendo disso, nós já podemos descartar a letra A e a letra C. Agora, a chuva está relacionado com o clima, está relacionado com o tempo. Então, é condição adversa de tempo. Portanto, ofuscamento e chuva, respectivamente, ou seja, na ordem, vai ser a letra B, luz e tempo. Os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e. Letra A, a fiscalização dos agentes de trânsito. Letra B, ao sistema de iluminação pública. Letra C, ao comportamento das pessoas. Ou letra D, as ações governamentais. Olha a dica. Quem que usa os veículos? As pessoas. Os condutores são quem? As pessoas. Quem utiliza as vias? As pessoas. Quem utiliza o ambiente? As pessoas. Então, notem que tudo está diretamente ligado às pessoas. E sim, letra C, é o comportamento das pessoas. Então, os riscos e os perigos que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados, sim, com o comportamento das pessoas, uma vez que mais de 90% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas. E aí entra, sim, o comportamento das pessoas. Duas questões para vocês lembrarem e anotarem aí para quem estiver seguindo as dicas aqui do canal e fazendo as anotações.
os fatores que contribuem para um trânsito violento ou a grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Quais que são esses fatores? Em primeiro lugar, notem que em ambas as questões é a falta de controle emocional do condutor, a falta de controle emocional do indivíduo. E aí vão ter outros dois complementos, que será o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos. Então, a falta de controle emocional do condutor barra indivíduo, e aí o mau uso dos veículos e também o descaso às normas e regulamentos são os fatores que contribuem para um trânsito violento, são os fatores que têm grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito. A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial. Letra A. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Letra B. A formação dos infratores contumazes. Letra C. Integrar os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ou letra D. Treinar candidatos à obtenção da CNH. Notem bem, ele está falando de educação. A educação serve para quê? Para educar. E se é a educação para o trânsito, ele vai educar quem? As pessoas que utilizam o trânsito, sejam os condutores ou os pedestres. Então, letra A, educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Lembrem-se sempre, pessoal, quando vocês estiverem assistindo os vídeos, de estarem com um caderno e uma caneta para vocês irem anotando todas as dicas e todos os macetes. E se você quiser dar um up ainda maior na sua aprendizagem, eu aconselho vocês a copiar a pergunta e a resposta correta, que aí depois vocês conseguem ler a pergunta e a resposta correta, e isso vai facilitar muito se essas questões caírem na prova teórica de vocês. Podemos considerar como medida administrativa. Lembrem-se que medida administrativa sempre irá começar com a letra R. Realização, retenção, remoção, recolhimento. Toda vez que falar em medida administrativa, tem que começar com R. Neste caso, realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente. Cassação, suspensão, multa, entre outros, aí seria a penalidade, mas a medida administrativa sempre será com R. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Lembrem-se que tudo o que tem roda, roda na rua. Então, o ciclista ele vai sim circular na rua, junto com os veículos motorizados, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência em relação aos veículos automotores, que é outra questão que cai com bastante frequência. Então, sim, os ciclistas eles têm preferência em relação aos veículos automotores e eles devem sim circular na via junto com os veículos motorizados, mas sempre com preferência. Aqui eu coloquei para vocês entenderem uma questão, né, que diz que quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade será punido com. Então vocês podem ver que ali nós temos a multa ela vai ser uma penalidade, poderia ser multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação. Então isso é uma penalidade. E ao lado nós vamos ter a medida administrativa, que sempre começará com a letra R. Pode ser remoção, retenção, recolhimento, realização, como foi a questão que nós vimos. E aí a dúvida é, mas prof. Edu, por que aqui vai gerar remoção se a remoção é quando o veículo está estacionado de maneira irregular? O problema é que a placa é a única identificação externa do veículo e se ele não puder ser identificado, ele pode causar um acidente, machucar alguém, então por isso que vai sim gerar a remoção.
A placa A18 indica, pois bem, é uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Por que não é depressão? Quando a pessoa está com depressão, a pessoa está o quê? Ela está para baixo. Então, essa lombadinha que está para cima, essa saliência, ela teria que estar para baixo para ser uma depressão. Como ela está para cima, imagine uma pessoa gordinha. Ela tem uma barriguinha, não é aquele termo, tá com a barriguinha saliente. Por quê? Porque está para cima. Então, essa plaquinha é de saliência ou lombada. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita na via, recomenda-se utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Notem bem, ele está falando do ciclista. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita na via, recomenda-se que o ciclista utilize a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Quanto à sinalização semafórica, considere. Então, aqui ele está dando 3 números romanos e ele quer saber quais estão corretos, que neste caso é apenas o número romano 1, que diz que no semáforo, para controle de fluxo de veículos, o acendimento das indicações luminosas devem ser na sequência verde, amarelo, vermelho e retornando ao verde. Quer dizer o quê? Quando ele está aberto, ele vai para o amarelo. O amarelo, como nós acabamos de ver na plaquinha amarela, é algo que está advertindo. Atenção, porque vai fechar. Então, se ele está verde e ele ficou amarelo, atenção, porque ele vai o quê? Ele vai fechar. E o fechado vai ser na cor vermelha e depois ele vai voltar na sequência verde, amarelo, vermelho e depois retorna novamente verde, amarelo, vermelho consecutivamente. A 2 está errado porque ele diz que no semáforo para controle de fluxo de veículos, o acendimento das indicações luminosas deve ser na sequência verde, amarelo, vermelho e amarelo não é. Ele vai sempre seguir a mesma ordem. Verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo e vermelho sempre nesta ordem. Por isso que a 2 está errada. E a 3, no semáforo para controle de fluxo de pedestres, o verde intermitente assinala que a fase durante a qual os pedestres podem atravessar está a ponto de terminar. Primeiro, pessoal, não existe verde intermitente. No sinaleiro para o pedestre existe o verde, o vermelho e o vermelho intermitente. É o vermelho intermitente que vai assinalar que está a ponto de terminar o tempo do pedestre atravessar. Então, o sinaleiro para o pedestre não tem verde intermitente. Ele tem verde, vermelho e o vermelho intermitente. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo a preservação da saúde e do meio ambiente. A preservação da saúde e do meio ambiente. Ao se aproximar de um cruzamento de vias, o condutor deve cumprir as regras de trânsito e atentar para os conceitos de direção defensiva. Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva, são ações para evitar um acidente. Então, faz parte dessas regras e conceitos. Dar preferência ao veículo que já esteja circulando na área de rotatória. Quando for cruzamento sem sinalização, a preferência será de quem vier pela direita do condutor. Quando for rotatória, vai dar preferência ao veículo que já esteja circulando na área da rotatória. Quando for com rodovia, a preferência será de quem estiver na rodovia. Então, rodovia, preferência de quem está na rodovia, rotatória, preferência de quem por ela já estiver circulando e cruzamento sem sinalização de quem estiver na direita do condutor. Os tipos de tração encontrados nos veículos automotores são ou dianteira ou traseira, e alguns veículos que têm tração nas 4 rodas, tipo caminhonetes,
veículos maiores e mais pesados. Então, ou dianteira ou traseira. E, novamente, em vias, sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular na via junto com os veículos motorizados, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência em relação aos veículos motorizados. Lembrando ainda que, quando falarmos em calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado, e sempre que falarmos da proibição das bicicletas, sempre irá começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado, e quando falarmos na proibição, a resposta sempre terá que começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Com relação ao transporte de carga em veículo de passageiros, considere, novamente, 3 números romanos, e ele quer saber quais estão corretos. Nesse caso, 1 e 3 são os corretos, que é o que nós vamos ler primeiro. 1. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros está autorizado desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, sim. Quando você vai fazer uma viagem final de semana, você não precisa ir até o Detran ou até a Ciretran pegar uma autorização para você colocar as malas e objetos no teu carro, não precisa. Você simplesmente coloca, né, as malas e os objetos no porta-mala ou então naquele bagageiro externo, as pessoas acomodadas no banco com o seu cinto, que é de uso individual, e tá tudo certo, não precisa autorização nenhuma, certo? E a 3 fala que o transporte de produtos perigosos em veículo destinado ao transporte de passageiros é proibido, sim. Nesse caso, veículos perigosos, eles têm que ser transportados em veículos próprios por pessoas que têm curso, que têm treinamento para saber transportar e lidar com esses produtos perigosos, caso venha acontecer alguma coisa. Então, 1 e 3 estão corretos. Por que o 2 está errado? Porque ele fala que o transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros depende da autorização. Não depende. Como foi o exemplo que eu dei. Se você vai fazer uma viagem final de semana com a sua família, você não precisa ir até o Detran ou até a Ciretran pegar nenhum tipo de autorização. Você só precisa colocar as malas, as cargas e objetos no porta-mala, no compartimento próprio, ou então naquele bagageiro externo que vai no teto do veículo. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravadas caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Cuidem muito com essa questão, porque ele não está falando de infração. Fosse infração, as 3 alternativas estariam corretas, mas ele está falando de crime de trânsito. Então, olha a super dica que eu dou para vocês. Lembrem-se que o veículo não estar devidamente licenciado ou a habilitação estar vencida há mais de 30 dias não é crime. É infração, sim, mas não é crime. Então, só sabendo disso, vocês descartam o número 3. Então, nós ficamos com o número 1, que é sem possuir a CNH, e com o número 3, sobre a faixa destinada a pedestres. Então, esses são crimes de trânsito. O número 1, sem possuir a CNH, e o 3, sobre a faixa destinada a pedestres, que está lá na letra C. Lembrando, o veículo não estar devidamente licenciado ou mesmo a tua CNH ou a tua PPD estarem vencidas há mais de 30 dias, não é crime de trânsito. É infração, sim. É infração, mas não é crime. Crime será número 1, sem possuir a CNH, ou número 3, aliás, sobre a faixa destinada a pedestres. Aqui, novamente, ele quer saber de crimes. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Letra A. Dirigir alcoolizado e transitar na contramão de direção. Dirigir alcoolizado é, mas na contramão não é.
Letra B, dirigir alcoolizado, já sabemos que é, mas transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% é uma infração gravíssima, com 7 pontos, que gera suspensão, mas não é crime. Letra C, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, sim, é crime. E dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool também é crime. Então, letra C, nós temos 2 crimes de trânsito: dirigir sem possuir habilitação ou então dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou seja, dirigir alcoolizado. E na letra D, novamente, né, transitar na contramão é apenas infração, transitar a mais de 50% é infração gravíssima, que gera suspensão, mas não é crime. Então, o crime está na letra C. Reforçando, pessoal, crimes de trânsito são sem possuir a CNH, dirigir alcoolizado, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, são crimes de trânsito mais cobrados na prova teórica. E lembrem-se, não é crime, atenção, não é crime. Licenciamento ou habilitação vencidas há mais de 30 dias. É multa apenas, mas não é crime. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Então, aqui ele está dando 2 motoristas e ele quer saber o número de pontos, ele quer saber a pontuação que cada um tem. Então, aqui é fundamental vocês lembrarem que infração gravíssima é 7 pontos, que infração grave é 5, média 4 e leve é 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. O motorista 1 teve uma infração leve, 3 pontos, e uma média, 4 pontos. 4 com 3 é 7. E o motorista 2, uma infração gravíssima, que também é 7. E como ele quer respectivamente, mesmo que não fosse respectivamente, ambos tiveram, né, nos últimos 12 meses, a somatória de 7 e 7 pontos. Então, resposta correta, letra D, 7 e 7. Anotem aí, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que, pessoal, cuidem, a importância supervalorizada é a importância errada, é o que eles acreditam ser, não que seja, entende? Então, isso nos remete a uma resposta negativa, ok? Letra A. O condutor de veículo não é punido com multas? Sim, ele é punido com multa, como nós acabamos de ver na questão anterior. Letra B. Os veículos não têm nada a ver com o que acontece de ruim no trânsito? Tem sim. O veículo, a via, o condutor, então, também não é. Letra C. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem? Sim, exatamente. Por quê? A importância supervalorizada é eu dar importância a mais do que aquele bem realmente vale. E aí entra, né, o que eu acredito. Porque o meu veículo é melhor, o meu veículo é mais novo, a cor é mais bonita, o meu veículo é mais caro, eu tenho mais direitos e menos deveres. E não é. No trânsito, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente qual tipo de veículo nós temos ou há quanto tempo nós dirigimos, mesmos direitos e os mesmos deveres. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Aqui, quando vocês começarem a ler, vocês terão a impressão que, poxa, Prof. Lu, as 4 alternativas estão corretas. Pois bem, quando vocês tiverem essa impressão, vocês irão direto na que tiver mais comprida. Prof. Lu, mas então é a letra C do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN? Sim, essa é a resposta correta, porque na letra A, ele fala apenas das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar, não é das resoluções do CONTRAN e também da legislação complementar. Na letra B, ele fala apenas do CTB, e na letra D, do CTB e da legislação complementar.
E notem que na letra C ele vai juntar tudo, a letra A, a letra B e a letra C, ou seja, do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, que tem validade em todo o território nacional, todos os estados, em todas as cidades do Brasil, portanto, sim, o conteúdo desse canal é válido para todos os estados, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Letra C é a nossa resposta. E aí, vamos reforçar, vamos relembrar sobre as nossas infrações. Então, o que é? Ele pode cair duas possíveis respostas. Que infração é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que nós acabamos de ver, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, ok? E aí ele pode perguntar, o condutor comete infração de trânsito quando? Quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E aí nós temos as nossas infrações que nós já vimos e vamos reforçar. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Precisa saber? Precisa estar na ponta da língua, porque se cair qualquer questão pedindo pontuação, vocês aí vão conseguir acertar a questão. Então, gravíssima 7 pontos, grave 5, média 4, leve 3. E infração é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como? Olhem que na pergunta nós já temos a resposta. Distância de segmento é quando você está seguindo alguém. Você segue alguém que está onde? À sua frente, certo? Então, ó, letra A. Soma da distância de frenagem comparada, essa soma não existe. Bem como não existe lá na letra D, somar a reação comparada. A única soma que pode ter é reação mais frenagem que gera a parada, certo? Então, não é. E nem na letra C a soma da reação com a frenagem, porque aí também vai ser parada. Então, só nos resta a letra B, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. Essa é a distância de segmento ou de segurança, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. A distância de segmento ou distância de segurança, ela será sempre medida em 2 segundos. Distância de segmento ou distância de segurança é definida como aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência, e ela sempre será medida em 2 segundos. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições, entre elas podemos citar. Letra A, balancear o cardan. Cardan não tem nada a ver com pneu. Letra B, trocar de amortecedor e óleo regularmente. O amortecedor tem a ver com a estabilidade do veículo, não com a durabilidade do pneu. Tá? Tem que ser uma ação relacionada com o pneu, que está na letra C. Conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência ou a cada 10, 15 mil quilômetros. E a letra D, não correr demais, também não faz sentido nenhum. Então, a durabilidade dos pneus é determinada por várias condições, entre elas, letra C, conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. E lembrem-se sempre de realizar a calibragem dos pneus a cada 15 dias, calibrando os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva. Então, calibragem dos pneus a cada 15 dias, calibra os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. E a questão é, ele quer saber a suspensão do direito de dirigir. Vai ser aplicada para quem? Nesse caso, apenas ao motorista 2. Por quê? O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. E mais de 20% é uma infração média com 4 pontos, não gera suspensão.
Entre 20% e 50% é uma infração de natureza grave, com 5 pontos e também não gera suspensão. Porém, olha o motorista 2. Quando essa velocidade ela for superior à máxima em mais de 50%, sim, ela vai gerar a suspensão do direito de dirigir. Então, o motorista 2, ele tem o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Então, sim, ele vai ter o seu direito de dirigir suspenso. E o motorista 3, ele tem 18 pontos. Então, de qualquer jeito, ele não seria suspenso. Porque para suspender, a primeira suspensão por pontuação seria com 20, que teria que ter, né, 2 infrações gravíssimas. Então, ele tem 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média, mas ele não extrapolou a quantidade de pontuação que seria 20. Então, ó, para reforçar, a suspensão por pontuação será como? 20 pontos se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, certo? O nosso condutor até tinha 2 gravíssimas, mas ele não tinha 20 pontos, ele tinha 18. 30 pontos é se tiver uma gravíssima. Então, se caso ele tivesse apenas uma gravíssima, ele só seria suspenso com 30 pontos. E se ele fosse entre aspas, um bom motorista, um bom condutor, e não tivesse nenhuma gravíssima, tivesse várias de infração grave, média ou leve, ele só seria suspenso com 40 pontos. É muito importante vocês anotarem para não esquecer. Então, 20 pontos. A suspensão com 20 pontos se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos se tiver uma infração gravíssima e 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima, aí será suspenso com 40 pontos. A placa ilustrada abaixo é uma sinalização vertical. O que é vertical? São todas as placas, é tudo que está em pé. E esta placa é uma placa de indicação. As placas de indicação são as placas coloridas, verde, azul, elas são placas de indicação. Placa educativa, ela seria na cor branca, fundo branco e as inscrições em preto. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. E tem um detalhe: sempre na base das chamas e sempre em formato de leque, que inclusive tem uma outra questãozinha que tem 3 números romanos que estão corretos, o 2, o 3 e o 4, que fala exatamente isso. Sempre direcionar na base das chamas, quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor, e sempre em forma de leque. Então, nesse caso, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo, sempre na base das chamas e sempre em formato de leque. Em via, sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Em via, sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, devem circular na via junto com os veículos motorizados. E aí, eu tive uma pergunta aqui no canal e que eu quero aproveitar essa questão para responder. Qual a diferença entre a ciclofaixa e a ciclovia? A ciclofaixa, ela é uma parte da pista de rolamento, lá dividida com asfalto mesmo, que é destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica, que quase sempre vai ser na cor vermelha, tá? Então, a ciclofaixa, ela é uma parte da via, da pista de rolamento. Já a ciclovia, ela é uma pista própria, destinada, ela é separada fisicamente da pista de rolamento normal. Então, ela é separada. Em uma infração gravíssima, que tem como penalidade multa 3 vezes e 7 pontos na CNH, transitar com o veículo em. Nesse caso, pessoal, a resposta correta eram todas as alternativas. Então, se caso cair essa pergunta para vocês, como vocês sabem que aqui nessas perguntas oficiais do Detran, que são as questões que os meus alunos erraram, eu não tenho acesso a todas as alternativas. Apenas a que é correta e a que foi marcado errado. Então, se cair essa questão, pode marcar todas as alternativas, pois está correto.
Para o condutor, aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva deve acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Para o condutor, aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva deve acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas, a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de. Vou começar com uma dica. Ele nunca vai falar de passos curtos e ele nunca vai falar de metros, tá? Ele ou vai falar de passos longos ou passos longos de um adulto. Aí a regrinha é assim: durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1, que é exatamente aqui, ó. Tempo bom, pista seca, velocidade é 80. 80 vezes 1, 80 passos longos de um adulto. Se esse acidente tivesse acontecido à noite, seria velocidade vezes 1. À noite ou mesmo durante o dia estivesse chovendo, velocidade vezes 2. 80 vezes 2 seria 160. E toda vez que encontrar uma curva, vai reiniciar a contagem a partir do término da curva. Considere as manobras de ultrapassagem descritas abaixo. Ele está dando para nós 4 números romanos e a pergunta é: aonde que ocorre infração? Número romano 1, ultrapassar pela esquerda. Pessoal, ultrapassar pela esquerda é por onde nós ultrapassamos. Nós transitamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, então não é infração. 2, ultrapassar em interseções. O que é uma interseção? É uma esquina, é um cruzamento, não pode. É uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, então 2 é uma infração sim. 3, ultrapassar pelo acostamento sim. Ultrapassar pelo acostamento também é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. E a 4, ultrapassar em viaduto em pista de sentido único. Quando for ponte, túnel ou viaduto e for pista de sentido único, só uma direção pode sim ultrapassar. O que não pode é quando for pista dupla, sentido duplo, uma tá indo e uma tá vindo. Então, a 4 não é infração. Nós temos infração na 2 e na 3. Na 2, ultrapassar em interseções e na 3, ultrapassar pelo acostamento. 2 e 3, nós temos infração de trânsito. As condições adversas do veículo podem causar acidentes. Qual das alternativas abaixo está incorreta? Então, vamos entender o seguinte: qual condição do veículo que pode causar o acidente? Problema no freio, pneu careca, lâmpada queimada, freio desregulado, entre outros. Isso é o que causa o acidente. Agora, o que não vai causar o acidente? O modelo do teu veículo, se ele é da montadora X, se ele é da marca Y, isso não vai causar um acidente, muito menos se ele tiver com os impostos atrasados. O que vai causar um acidente é a manutenção do teu carro, ok? Não a documentação. Documentação do veículo não causa acidente. Então, o modelo do veículo e os impostos atrasados não vão causar acidentes. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B desde os 18, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada. Independente dele ter só a categoria B ou se ele tivesse todas as categorias, se ele fez a carteira com 18 ou com 50 ou com 72, a renovação será de 3 em 3. Por quê? Segundo as novas regras, a renovação será até 49 anos de 10 em 10, de 50 a 69 de 5 em 5, e para quem tiver 70 anos ou mais, será de 3 em 3 anos. Além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. Pessoal, todos os usuários da via são responsáveis pelo meio ambiente, ou seja, motoristas, pedestres e passageiros. Motoristas, pedestres e passageiros. Em via urbana, cuja velocidade máxima
é 60 km por hora, é classificada D. Neste caso, é uma via arterial. Via arterial é uma via urbana, é uma via que está dentro da cidade e que a sua velocidade máxima é de 60 km por hora. E a mínima será sempre a metade, então metade de 60 é 30. Via arterial, velocidade máxima 60, velocidade mínima 30. Relembrando que a classificação das vias hoje são em rurais e urbanas. Rurais são as vias que estão fora da cidade, que vão ser as rodovias, que podem ser 100 km por hora quando for pista simples, ou 110 quando for pista dupla, para automóveis, caminhonetes e motocicletas, e 90 para os veículos mais pesados, ou estradas, que são as vias sem pavimento, que é 60 km por hora para todos os veículos, ou então as vias urbanas, que são as vias que estão dentro da cidade, que serão 4, trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Lembrando ainda que a velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Por exemplo, nas rodovias, a velocidade máxima é 110. Logo, a velocidade mínima será 55. Na trânsito rápido, por exemplo, que a máxima é 80, a mínima será 40. Espero que esse vídeo, que esse resumo, que essas questões possa ser bênção na sua vida, possa ser bênção para você obter a aprovação, para você passar de primeira, quem sabe para você gabaritar, ou se você já fez algum exame e não deu certo, eu espero de coração que o próximo dê certo. E não esqueça, se você chegou até aqui, se você gostou, se você entendeu, se esse conteúdo foi útil, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like, teu comentário, comentar aqui embaixo de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. Desde já quero agradecer ao carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal e continuar desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos e até o nosso próximo vídeo.